Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre repatriação, já ouviu falar? Se não, confere aí. Esse não é um assunto novo, é um assunto antigo já. Eu trouxe esse artigo aqui, né, um desses, que é de 14 de novembro de 2019, então já tem um tempo que o pessoal está discutindo isso. E repatriação, o que é? Nada mais que voltar para a arquitetura local, a arquitetura on-premise, né? Então, depois de todo esse hype que a gente teve ali em cloud, criação de projetos cloud, eu mesmo, meu canal muito focado em cloud, está tendo um movimento muito forte de volta para o ambiente local. Vamos entender melhor sobre isso com esses artigos aqui. Então, mesmo com todo esse alarmismo que tem na internet, né? Agora a nuvem morreu, não vamos mais fazer nada em nuvem, a nuvem é muito cara, qualquer coisa disso a gente tem que parar e analisar e entender os fatos, né? O que está acontecendo. Nesse próprio artigo aqui ele já diz, né? O relatório da Nutanix revela que 73% das empresas estão padronizando um modelo de nuvem híbrida para cumprir os requisitos de segurança e flexibilidade. Nuvem híbrida. Aqui é um conceito, não é muito novo, né? Mas basicamente a gente vai ter, na nossa aplicação, a gente vai ter workloads rodando na nuvem pública, né? Pode ser uma AWS, Azure da vida, e na nuvem local, enfim, uma infraestrutura local, qualquer coisa que tenha relacionado sobre isso, né? Por quê? O que acontece nesses motivos, né? Primeiro, vamos entender por que a nuvem ganhou tanta força, né? Imagino que você já não está ligado por que disso, mas assim, a nuvem, ela quebrou muito a barreira de entrada de empresas novas, né? Então, por exemplo, você é uma empresa nova de tecnologia, para te começar o teu negócio hoje, testar e ver se aquilo vai dar certo, não vai precisar comprar um servidor super potente, ficar se preocupando em manter aquele servidor, cuidar da infraestrutura daquele servidor, ou com depreciação daqui a um tempo. Não, simplesmente entra no mercado, aluga a tua infraestrutura ali que tu precisa e testa o teu modelo de negócio. Se aquele modelo de negócio não funcionar, tu descarta tudo e joga fora, tu só gastou aquilo que tu usou. Mas por acaso aquilo funcionar, aí tu pode pensar como vai melhorar, como vai ficar os gastos. Então tem toda essa jogada que deixou a nuvem tão popular que ela é. Outra coisa, que a nuvem é fundamental para quem tem um produto escalável. Então, por exemplo, hoje eu rodo com uma infraestrutura que custa X reais. E amanhã minha infraestrutura vai custar o dobro, mas eu também estou recebendo o dobro de requisições, então provavelmente o meu lucro também está aumentando, coisa que seria muito difícil antigamente, porque eu tinha que ter uma máquina padrão ali, né? Se eu quisesse escalar aquilo, eu teria que comprar uma nova máquina, enfim, tem todo esse processo. Mas a gente não pode esquecer que a nuvem é caro, tá? E o que as empresas estão aí para ganhar dinheiro, né? Então se tem uma coisa, tudo que a empresa quer é maximizar lucro, né? E para maximizar lucro, uma das estratégias é abaixar o custo. Então, por isso que esse conceito de nuvem híbrida vem muito forte aqui, tá? Eu vou deixar esses links aqui na descrição, mas basicamente todos eles aqui falam a mesma coisa, tá? Eu vou ler alguns tópicos aqui para a gente abrir uma discussão aqui, né? Então, apps estão migrando de nuvem pública para infraestruturas locais, on-premise. 73% dos entrevistados relataram que estão movendo algumas aplicações da nuvem pública de volta para o on-premise. E 22% desses usuários estão movendo 5 ou mais aplicações. Então essas medidas destacam em parte a necessidade das empresas pela flexibilidade na nuvem híbrida, né? Novamente ele reforçando a nuvem híbrida, que permita que eles se adaptem à sua infraestrutura com base ali nos requisitos flutuantes, né? Então, às vezes a gente precisa de alguma coisa, depois não precisa de mais, eu tenho um processo aqui que ele é fixo, então eu poderia muito bem ter essa estrutura aqui rodando no workload local, essa aqui é mais escalável, então fica toda essa jogada de nuvem híbrida. Então a segurança continua a ser o maior fator, né, que impacta as futuras estratégias de nuvem para as empresas. Então 60% disseram que daqui para frente o quesito segurança entre as nuvens terá maior influência em seu plano de implantação. Profissionais de TI consideram a nuvem híbrida de modo mais seguro que todos os outros modelos operacionais. Hoje cerca de 23,5% das respondentes não está utilizando nenhuma tecnologia em nuvem, então ainda tem muita empresa que está fora desse sistema de nuvem. E as empresas estão se esforçando para integrar a computação nuvem nos seus objetivos de transformação digital, né? Então, até eles falam aqui o porquê que isso está acontecendo, trazem mais dados, mas é interessante a gente ver os pontos de porquê que eles estão trazendo isso em jogo, né? Então, outro artigo que eu trouxe aqui, esse aqui do Tecmundo, então ele confirma aqui, né? A nuvem híbrida é tendência global confirmada. Em 2019 também, né? Uma pesquisa divulgada pela Nutanix, no mesmo relatório lá que eu estava olhando, ele trouxe os dados ali, que é basicamente o que a gente já leu ali do outro lado, né? Então, preferência por uma gestão unificada, demandas específicas para uma melhor performance, decisões que priorizam a segurança,
as vantagens que vão além da escalabilidade da economia, transformação digital está no centro das estratégias. E aqui eu tenho também umas informações que eu estava lendo, deixa eu ver se é nesse artigo aqui, esse aqui, ó, os 5 pilares que devemos olhar quando se trata de otimização de custos. Então, arquitetura de ambiente, aplicações, resiliência, performance e segurança. Segurança é o mais importante, a gente vai deixar para falar por último. A primeira é a arquitetura de ambiente. Tá? Dependendo da tua necessidade de negócio, vão ter... Cada problema dá para resolver com N formas, né? Então, às vezes, a forma que tu escolheu para resolver o teu problema, ela não é a mais efetiva. E talvez seja mais cara ou não seja mais adequada para aquilo. Então, aí que vai o uso da nuvem híbrida, né? Então, como eu falei antes, às vezes, por exemplo, na tua empresa, tu tem um horário de pico. Por exemplo, né, Black Friday, né? O pessoal fala muito que Black Friday é uma loucura. Deixa eu tomar um gole d'água aqui que eu tô até me afogando já. Então, como eu estava falando da Black Friday, o pessoal fala que é uma loucura, né? Então, para aquele período de tempo, eu tenho uma estimativa de mais ou menos quantas requisições ali eu tenho por minuto. Então, eu posso muito bem provisionar a minha arquitetura para a nuvem, porque aquilo ali vai escalar até o momento que eu não sei, sabe? Mas quando aquilo ali voltar ao normal, eu consigo calcular perfeitamente qual é o valor que eu tenho que gastar para a minha infraestrutura aguentar aquela minha demanda, né? Falando de segurança ali, né? O último dos pilares que devem ser tratados quando falamos em otimização de custos na nuvem é a segurança. É um ponto bem sensível, pois quando não levamos em consideração esses requisitos, estamos expondo nossos dados, deixando o nosso ambiente vulnerável a programas maliciosos, falha de segurança, invasões, perda de privacidade, entre outros problemas. Então, né? Agora está tendo tem LGPD, tem a lei lá da Europa, que eu esqueci o nome, acho que só os Estados Unidos, se eu não me engano, que ainda não tem uma legislação forte em relação à proteção de dados. Então a lei exige que os dados sejam armazenados no país de origem, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente utilizar recursos que estão em outros países, né? Tecnicamente a gente não pode, porque os dados que estão sendo processados e tratados ali, eles devem ser armazenados no país de origem deles, sabe? Então esse é um ponto que a segurança é fortíssima, porque, claro, tu está confiando numa empresa grandíssima, numa Azure, numa AWS na vida, a gente pode pensar que é muito difícil de alguma falha, mas é um risco que tu pode correr. Então pensa que tu é uma empresa ali, por exemplo, um banco, cara, tu não pode, é um risco que tu não pode correr, sabe? Então essa questão de dados é muito delicada. Tá vindo a Magalu Cloud aí, né, com essa proposta de montar o cloud, e justamente lá, quando você vai ler lá, eu estava vendo esses dias, Magalu Cloud, que um dos pontos que eles traziam é a questão de ter os dados no próprio país, né? Até eu achei aqui em algum ponto, pessoal, quando eu achar aqui eu trago de volta, tá? Mas enfim, eu acho um projeto interessante, tá? Não sei se vai dar certo ainda, só comentando aqui com vocês. Então o que a gente precisa pensar? Um fato, nuvem é cara, certo? Nuvem é cara, beleza. Então, como que a gente vai criar uma nova aplicação na nuvem? A gente precisa ter ideias de quanto que a gente vai estar gastando, senão a gente não vai conseguir justificar lá no final da ponta, ó, a gente está gastando X reais aqui na nuvem, mas a gente está ganhando aqui em produtividade, em velocidade e outras coisas aqui, sabe? Então são todos pontos que a gente precisa ter muito bem documentado quando a gente está criando um novo projeto, né? Essa questão de trazer uma aplicação para a infraestrutura local, ela não é considerada uma prática. Como eu já falei diversas vezes, em tecnologia a gente não tem uma resposta certa para todas as coisas. Cada caso é um caso e precisa ser analisado. O problema que eu vejo assim, né, trazer infraestrutura local é que tem que ficar se preocupando com hardware, e muitas vezes não é do business da tua empresa, por exemplo, né? Tu comprou um hardware super potente ali, daqui 3, 5 anos aquele hardware ali não vai ser mais o mesmo. Então vai ter que trocar, vai ter que deixar aquele hardware num ambiente propício para ele, vai ter que ter alguém para ficar cuidando daquele hardware, né? Alguém para ir lá e colocar os fios. Antigamente tinha esse negócio aí, né? O servidor caiu foi porque o menininho tropeçou no fio, alguma coisa assim. Enfim, são coisas de antigamente que a gente traz para hoje, mas a gente traz com aprendizado também, né? Então a gente sempre tem que pensar. Claro, não dá para pensar em tudo porque hoje software é muito complexo, né? É difícil entender todos os pontos, né? Demora um pouquinho. Mas faz parte do processo. Então, quando a gente está pensando em otimizar custo, ainda mais agora que o juros está alto, o dinheiro está mais escasso,
a gente está tentando, tá voltando para aquele negócio de escovar bits, para tentar tirar o máximo daquele software lá, o máximo daquela infraestrutura. Então é uma coisa que a gente tem que ficar em mente. E sempre que a gente for projetar projetos novos ali, né, geralmente os projetos que eu estou participando sempre são cloud native, né, então eles nasceram para estar na cloud, mas a gente tem que pensar ali numa arquitetura que vá ser o mais otimizada possível. Quando tiver workloads assim que rodam em X-Tempo, utilizar serverless, se for aplicações transacionais, enfim, tem N coisas aí que a gente pode ir conversando, né? Mas o que eu queria trazer para esse vídeo hoje é sobre essa questão de repatriação. Eu vi que tem bastante conteúdo, mas muito pouco conteúdo em português. Esses artigos que eu trouxe aqui, alguns deles são bem antigos, né, de 2019, mas é só para a gente ver que é uma coisa que já está lá no passado, está ficando mais evidente agora, justamente o que eu falei, né? A gente passou por um período ali que foi um boom, então um boom de investimento em tecnologia, a área crescendo pra caramba, e agora a gente está meio que segurando as pontas, né? Então é algo para a gente sempre, enfim, a gente usa os conhecimentos do passado para a gente tomar melhores decisões no futuro, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Dá uma olhada aqui no meu canal também, tem bastante conteúdo gratuito, dos mais diversos, todos relacionados à cloud, mas enfim, os aprendizados ali, eles valem para quase qualquer ambiente, né? É isso aí, obrigado, até mais.